Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço a todos vocês. Eu sou o Thiago Jordão e olha só que coisa boa, que coisa maravilhosa. O Santos ganhou do Macará do Equador aqui na Vila Belmiro, 2-1 para o Santos Futebol Clube, que agora defende uma vantagem no jogo de volta lá em Ambato. Caso o Santos empate a partida jogando fora de casa, o Santos está classificado. Em caso de vitória, obviamente o Santos aumenta o seu saldo no placar agregado e também se classifica. Em caso de derrota, o Santos pode perder apenas por um gol, que a partida vai para as penalidades máximas. Então, uma vitória do Santos que talvez traga autoestima para a equipe enfrentar o Vasco da Gama. É isso que nós vamos descobrir no decorrer da semana. Uma Vila Belmiro hoje que recebeu um público de mais de 10 mil pessoas para uma renda de R$525 mil. Inclusive, eu queria já começar esse pós-jogo só fazendo rapidinho um destaque sobre a falta de planejamento do Santos. Muitos torcedores entraram depois no estádio, muitos torcedores não conseguiram resgatar o seu ingresso para o acompanhante, né? O Santos havia feito uma promoção em cima da hora. Eu acho que a diretoria precisa pensar melhor como tratar o seu torcedor, porque hoje a Vila Belmiro, mesmo não estando cheia, com apenas 10 mil pessoas, cara, a Vila Belmiro pulsou hoje. Eu acho que o clima aqui da Vila Belmiro foi muito legal, a torcida cantou, o estádio inteiro cantou. Às vezes a Vila Belmiro passa por uma atmosfera, quando o Santos não tá bem em campo, que só o pessoal da organizada acaba cantando. Hoje não, hoje todo mundo cantou e a festa aqui na Vila foi bonita, para prestigiar justamente um 2-1 do Santos. 2-1 em que, na escalação, o nosso técnico já prometeu emoção, porque hoje ele entrou com a equipe titular, com a exceção de Willian Arão e também o Luan Pérez. Agora o meu palpite, não vi a coletiva do Cuca, mas o meu palpite é o seguinte: eu acho que ele colocou o Willian Arão por opção para ele testar o Arão como zagueiro, e eu acho que ele colocou o Luan Pérez por opção técnica com relação ao Ananias, tá? Eu acho que o Ananias ele será reserva a partir de agora no Santos. Eu espero estar equivocado, mas na última partida ele deixou no ar, né? Ele deixou ali na entrelinha de que o Ananias havia falhado nos 2 gols do Atlético Paranaense. O Ananias que já havia feito um gol contra anteriormente, então o Cuca, eu acho que ele vai voltar o Luan Pérez pro time titular do Santos. E aí entra naquela questão, já essa mudança surtiu efeito, foi positiva? Eu não gostei. Se eu tenho alguma coisa a pontuar de ruim do Santos hoje, são os dois, mesmo que o Willian Arão tenha feito o gol. O gol que o Santos toma é aquele gol que você coloca a mão na cabeça, olha pro céu e pergunta: meu Deus do céu, será que hoje eu vou me irritar de novo? Por quê? É uma cobrança lateral do lado esquerdo do ataque do Macará, do lado direito da defesa do Santos. O cara cobra o lateral, salvo engano foi o Ayala, e o Franco Possi, ele ganha do Arão, dá uma meia-lua no... Na verdade ele ganha do Luan Pérez, dá uma meia-lua no Gabriel Menino e ganha do Arão também. E aí na sequência da jogada ele cruza para ir na grande área, o Campanha acaba furando a bola, e aí o Santos ele faz o corte, porém volta para a equipe do Macará. E neste retorno, a bola chega até o Campanha de novo e a zaga do Santos olhando. Por exemplo, o Luan Pérez ele marcou com o olho. O Luan Pérez ele deixou todo o espaço do mundo, toda a liberdade do planeta Terra pro Campanha fazer o cruzamento. O Campanha cruza, o Willian Arão também estava marcando, eu acho que o Willian Arão não percebeu o Franco Possi, pelo menos foi a impressão que eu tive olhando daqui. E aí o Possi ele antecipa e faz um gol de joelho. Pois é, o Santos tomou o gol de joelho de novo e aí o Macará faz 1-0. E na minha visão, durante os primeiros... até antes da pausa técnica, eu acho que o Santos ele não estava bem no jogo. Eu acho que o Macará estava confortável na partida. O Santos ele tinha posse, mas eu até anotei no meu caderno, eu coloquei assim: o Santos toca e nada. E aí era uma partida que de certa forma até irritava o torcedor, porque eu até brinquei, era assim: Brazão Luan, Luan Escobar, Escobar Luan, Luan Arão, Arão Oliva, Oliva Schmidt, Schmidt Oliva, Oliva Gabriel Menino, sabe? Ficava e não saía nada disso. O time do Santos muito pouco criativo, né? Ficava ali um 4-4-2 quase que os jogadores parados, todos estáticos, pouquíssima movimentação na equipe. Mas ainda assim, no primeiro tempo, o Neymar ele encontra um passe. E preciso pontuar: tivemos a saída do Gabriel Bontempo, lesão na coxa, Gabriel Menino lesão no joelho, ambos preocupam o Santos Futebol Clube, mas a saída do Gabriel Menino abriu um caminho para o Davizinho entrar e brilhar. O Davizinho jogou muita bola hoje. O Davizinho, inclusive, me surpreendeu positivamente. O Davizinho jogou demais, fez ultrapassagem, participou do ataque, foi pra cima, driblou, atacou em velocidade. Gostei muito da partida do Davizinho. Eu espero que seja assim em diante, que ele mantenha essa boa fase e que se torne uma opção, até quem sabe, um titular da equipe do Santos, uma solução caseira para lateral direita que nós temos sofrido tanto, né? Tanto com o Igor Vinícius quanto com o Gabriel Menino. E aí, pessoal, o Neymar,
ali na... O Gabigol já havia perdido uma chance na grande área, uma chance claríssima. Teve uma outra que o Gabigol saiu cara a cara com o goleiro e o Rodrigues fez a defesa. Mas aí, a bola cai no pé do cara em um dos lances que pra mim foi o homem do jogo, Neymar. O que o Neymar fez hoje, pessoal, eu acho que assim, principalmente no segundo tempo, tá? Mas esse passe do Neymar pro Gabigol, que ele acha com a perna esquerda um passe brilhante pro Gabigol, assim, e o Gabigol toca por cima do goleiro, eu acho que é um golaço em que o Neymar ele deixa ali uma assinatura de craque, sabe? É um passe que poucos jogadores conseguiriam dar, o Neymar conseguiu encontrar esse passe e o Gabigol com categoria tocou por cima. Inclusive o Gabigol fez uma boa partida hoje, nessas últimas, eu tinha pegado muito no pé do Gabigol, ele não estava bem de fato, e hoje eu acho que o Gabigol, ele fez uma partida muito bacana, fez uma partida muito boa, tanto que ele fez um hat-trick, valeu apenas um lance ele estava impedido de fato, no outro quem estava em posição irregular, fiquei com a impressão de ser o Álvaro Barreal, e ele marcou esse gol na primeira etapa. E aí, pessoal, virando pro segundo tempo, qual foi a impressão que eu tive no primeiro tempo, para fechar a primeira etapa? Eu falei, ó, não acho que foi um primeiro tempo bom do Santos. Vou deixar aqui como primeiro tempo nota 5, sabe? Não curti tanto assim o primeiro tempo. Eu particularmente não vi um primeiro tempo que você termina e aplaude o time, sabe? Você fica ali com alguns pontos de interrogação na cabeça. Agora, na segunda etapa, postura totalmente diferente. O Santos ele começa atacando o Macará. Aquilo que eu reclamei do primeiro tempo de pouquíssima movimentação muda. O Santos começa a se movimentar, os jogadores começam a triangular, troca de passes, o Davizinho atacando espaço, o Gabigol abrindo espaço e, por exemplo, o Barreal atacando esse mesmo espaço. Eu achei que o Santos ele fez um segundo tempo muito top mesmo. Tanto que eu elogiei agora o término do primeiro tempo do Neymar, e o segundo tempo do Neymar é ótimo, pessoal. O Santos ele faz um gol em que o Rolês, que na minha opinião entrou bem também, ele faz uma jogada ali conduzindo para o centro, ele tabela, salvo engano, com o João Schmidt, e aí ele devolve a bola para o meio. E o Neymar faz um corta-luz, meus amigos. O Neymar faz um corta-luz que deixa o zagueiro sem pai nem mãe. O zagueiro passa batido nesse corta-luz do Neymar, o goleiro acaba ficando vendido também na jogada, porque imaginava que o Neymar fosse dar continuidade no lance, e o Gabigol com a perna direita, que eu tanto cobrei pro Gabigol finalizar com a perna direita, ele faz um belo gol, uma pena que estava impedido. E não parou por aí. O Neymar também deu uma... O corta-luz em si não conta assistência, né? Na estatística não seria assistência pro Neymar. Mas teve uma que ele deu, pessoal, pro Gabigol. Ele dá um passe sensacional pro Gabigol ali, buscando as costas da zaga. E assim, olhando daqui, logo de cara eu fiquei com a impressão do impedimento. Mas assim, olhando um pouquinho depois... Mas eu fiquei com a sensação de ter sido um impedimento mínimo, né? Não acho que o Gabigol tava tão à frente assim. Estava impedido, mas não tão à frente. Mas o Neymar deu um passe pro Gabigol, aquela bola com açúcar que ele fala, faz e me abraça, e o Gabigol foi lá e fez. Uma pena que estava impedido, mas assim, jogo brilhante do Neymar, e o segundo gol do Santos sai numa intervenção de Davizinho e também do Gabigol, porque o que acontece? Salvo engano, o Ilharão ele tenta um passe nas costas da zaga buscando o Davizinho. E aí o Mohor, jogador do Macará, ele fica protegendo a bola. Mas aí, nem Davizinho e nem Gabigol desistem da jogada. A bola para em cima da linha, o Gabigol não desiste do lance, o Davi não desiste do lance. Eles fazem a pressão em cima do atleta adversário, conseguem um escanteio, o Neymar cobra escanteio na primeira trave e o Ilharão completa para o fundo da rede. Então assim, um jogo do Santos em que, para mim, 2-1, ficou barato. O Macará é parâmetro? Olhando a realidade no papel do Macará, é um time que é parâmetro? Claro que não. Se você pega o Macará, eu acho que seria uma equipe aqui no Brasil de segunda divisão, meio de tabela para baixo de segunda divisão. Mas assim, o Macará vinha numa fase top. 12 jogos, nesse recorte tinha apenas uma derrota, 8 vitórias e 3 empates. E o Santos fez um jogo em que, para mim, 2-1 ficou barato. Muito barato mesmo. O Santos poderia ter feito mais e até, quem sabe, viajar na semana que vem para Ambato, já com a classificação praticamente encaminhada. Agora no 2-1, cabe ao Santos, muito provavelmente com uma equipe alternativa, fazer um jogo coerente, entender os pontos fortes do Macará, que principalmente são nas laterais, com o apoio dos laterais, apoio também com os extremos, e o Santos buscar fechar também as antecipações do Franco Posse, que é um jogador de muita velocidade. A equipe inteira do Macará, na verdade, é um time de velocidade, e cabe ao Santos se prevenir contra isso lá no Equador. Todos os ingressos para essa partida já foram vendidos, inclusive, e o Santos tem que segurar a pressão por lá para sair com a classificação e colocar no bolso mais 3 milhões de reais, na verdade, tá certo? Então é isso, meus amigos orandeiros, muito obrigado, deixa o seu like, solta o hype aí, e agora é Vasco da Gama, hein? Tomara que o nosso Santos meta vários gols em cima do Vasco da Gama e crie várias oportunidades, assim como criou hoje contra o Macará. Dá pra ganhar do Vasco? Dá pra ganhar. É um jogo difícil? Muito difícil. Não irei me iludir, pezinho no chão,
Mas olhando que o Vasco ainda é uma equipe que está se desenhando, ainda está formando um coletivo, dá para fazer um jogo decente e sair lá de São Januário com pelo menos um empate. Qual que é a sua opinião? Gostou do jogo de hoje? Deixa aqui nos comentários. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e uma ótima noite.